21 dias conectados ao céu. Graça e paz, queridos. Meu nome é Cleivson, sou casado com a Fabiana e sou pai da criança mais fofa da igreja, com as maiores bochechas, que é a Olivia, e sou padrasto do Caio. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida durante esse período de jejum e oração na igreja. Primeiro, eu tenho que contextualizar para os irmãos um pouco da minha vida para poder fazer sentido as próximas coisas que eu vou conversar com vocês. Primeiro, eu trabalhava em uma empresa, eu geria uma empresa que trabalhei lá por 3 vezes, sendo que essa empresa foi vendida em outubro e após isso uma nova gestão assumiu. Com essa nova gestão, os princípios da empresa foram alterados. Princípios esses que estavam tirando meu sono durante esse período. As mensagens expostas na igreja desde o final do ano passado pelo pastor Ronan, pelo pastor Edgar e pelo pastor Levi, sempre vinham de encontro àquele conflito interno que eu estava tendo na situação profissional que eu estava vivendo, o meio que eu estava vivendo. Então eu lembro de uma pregação do pastor Levi em que ele mencionou um dia que ele foi visitar um irmão, ele teve que passar por algumas barricadas e ele focou que a gente teria que mudar a nossa sociedade através da maior arma que um cristão tem, que é a oração. Pastor Ronan pregou também outras vezes para a gente não se conformar com as coisas erradas que a gente vê ao nosso redor, para a gente sempre se posicionar com a oração. E o pastor Edgar também sempre nos chamando a ter fé, né? A ver aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida quando nós nos permitimos estar nas mãos de Deus totalmente. Essas mensagens sempre vinham de encontro ao meu coração, baseado naquilo que eu vinha vivendo desde outubro. O meu cargo na empresa era um cargo de liderança, eu geria a empresa, sendo que a gestão atual queria um crescimento exponencial sem passar por processos. E na área que eu trabalho, esses processos não podem ser ignorados. Mas, ao mesmo tempo, eu era o representante físico deles na empresa e eu teria que fazer cumprir esses processos. Esse é o contexto. No final do ano de 2025, eu não pude participar na igreja do culto de Natal, nem o culto de Ano Novo, por problemas de saúde. Minha esposa ficou com pneumonia e isso impossibilitou que a gente viesse para o culto de Natal e também o culto de Ano Novo, porque essa pneumonia não foi curada de uma forma rápida. Eu, nesse período, nessa semana do Natal e Ano Novo, também tive uma crise renal, então por problemas de saúde, a gente não pôde comparecer à igreja. Isso me entristeceu, porque foi como se eu não tivesse conseguido fechar o ciclo de 2025 na igreja. E na primeira semana, no primeiro domingo de janeiro, o pastor Edgar trouxe a proposta desse jejum. E assim que ele trouxe essa proposta, assim que ele apresentou essa proposta, sabe o que aconteceu? Eu fiquei chateado. Eu não acreditei que isso fosse possível. Eu não acreditei que eu conseguiria fazer esse jejum. E eu comecei a murmurar. Fui para casa, conversei com a minha mulher, sentei no sofá da sala, botei a mão na cabeça, comecei a coçar a cabeça, o resto de cabelo que tem aqui começou a cair mais ainda. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir jejuar, não por falta de vontade, mas pelo ambiente que eu estava inserido, eu não conseguiria seguir esses 21 dias. E aí eu até me irei, e até falei assim, poxa, pastor Edgar também, em vez de propor um jejum de uma semana, um jejum de uma vez na semana, ele quer logo de 21 dias? Como é que eu vou fazer isso? No dia seguinte, quando eu acordei para ir trabalhar, eu fiz as minhas orações e eu falei, Senhor, Tu sabes o meu coração, sabes o meu desejo, eu quero fazer o jejum. Não sei como que vai ser os 21 dias, como serão os 21 dias, mas eu me coloco nas Suas mãos para que eu consiga fazer pelo menos esse primeiro dia. E aí, eu fiz essa oração, fiz as minhas petições, pedi pela minha saúde, pedi pela saúde da minha família, da minha filha. E o principal motivo do meu jejum era ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus de uma forma clara para que eu pudesse gerir a minha casa, gerir a minha vida profissional, não agir por impulso, para dar cada passo de acordo com aquilo que Deus tinha preparado para mim e não aquilo que meu coração desejava. E eu ainda brinquei com Deus de algo material e eu falei, mas isso é com o Senhor. Se o Senhor quiser, já é parte de milagre, né? Então depende do Senhor. E fui trabalhar. Nesse primeiro dia de jejum, eu recebi uma ligação do meu pai no final do dia. Nós tínhamos um imóvel na minha família à venda durante anos.
E esse imóvel sempre tinha um problema para ser vendido, nunca conseguia ser vendido. Então esse imóvel, meu pai me ligou dizendo, olha, apareceu um comprador, fique esperto porque o dinheiro vai cair na sua conta. Então aquilo para mim já foi, meu Deus, já tive uma resposta nesse primeiro dia. Só que eu só tinha a proposta. Isso é importante eu frisar, eu só tinha a proposta. Só que eu ainda estava no emprego ruim. Se esse dinheiro caísse na conta, eu poderia pedir a minha demissão, ficar tranquilo, as contas equilibradas e procurar outra coisa. Na minha vida profissional, eu teria que esperar até fevereiro de 2026 para que a faculdade liberasse um documento para que eu desse prosseguimento a um processo de registro profissional. A faculdade voltou do recesso dia 5 de janeiro. No dia 5 de janeiro eu enviei um comunicado, um e-mail para a faculdade, abri um requerimento e esse requerimento, para quem já teve que passar por esses processos da faculdade, sabe que eles demoram muito. E eu recebi um prazo de 19 dias para ter essa resposta. E pela graça de Deus eu tive a resposta no terceiro dia de jejum. Então um documento que eu esperaria 20 dias, 19 a 20 dias para ter uma resposta positiva ou não, a resposta já veio de forma positiva no terceiro dia. Em posse desse documento, eu já pude me direcionar até o Conselho Regional da minha área, que é a farmácia, para fazer o meu registro. Então essa já foi uma primeira bênção nessa primeira semana de jejum. Como eu expliquei anteriormente, eu vinha de processos conturbados no trabalho, de não concordar com certas diretrizes, e seria difícil eu jejuar num ambiente onde eu teria que cumprir ordens que vão contra os princípios cristãos. Então, eu vinha desde outubro equilibrando um lado e o outro para poder fazer sempre o certo. E eu consegui levar isso até o meu limite, sendo que isso já não estava agradando mais os gestores. Cada semana eu orava e pedia que Deus mudasse a cabeça dos gestores ou mudasse o ambiente para que eu pudesse me prolongar lá. Era um emprego que me pagava muito bem e toda a minha família dependia disso. Então, por erro meu, eu estava depositando a minha esperança 100% naquele emprego e naquele salário, e não em Deus. Sabia que Deus poderia fazer o que Ele quisesse, só que a minha parte humana estava colocando a segurança nisso, no trabalho, naquele emprego e naquele salário. Eu não achava que eu conseguiria uma outra oportunidade de emprego antes de fevereiro que cobrisse aquele valor. E aí eu ia empurrando. Então uma semana era boa, outra semana era conturbada, uma semana era tranquila e outra não era. Só que o ambiente já estava me expulsando. Deus já estava agindo, só que eu não estava tendo a maturidade naquele momento de enxergar isso. É importante eu falar também que em 2026, a minha esposa, a gente sempre tem uma palavra de ordem lá em casa. E nesse ano a palavra que ela trouxe foi de dependência, que nós deveríamos ter total dependência. Ela vivendo isso com ela e eu vivendo isso comigo também. E eu não estava me permitindo ser totalmente dependente, porque eu estava muito naquilo da lógica, né? Eu dependo disso, se eu não fizer isso eu não vou ter a resposta, eu tenho que esperar os prazos. Como se o nosso tempo fosse o mesmo tempo de Deus, né? Numa quarta-feira, eu me preparando para vir para a igreja, cheguei cedo aqui para o culto de oração, eu recebi uma ligação de um dos gestores. E áudios de 8 minutos, 5 minutos, 6 minutos. E eu, como gestor da empresa, tinha que ouvir, né? Um áudio de 8 minutos. Quem é que gosta? E eu ouvi e eram só ataques, só reclamações de assuntos que já haviam sido resolvidos, de processos que não poderiam ser pulados, de procedimentos que não poderiam deixar de serem feitos. Mas a minha voz já não tinha mais o alcance necessário, porque ele queria um crescimento exponencial, pulando etapas, pulando legislações, e isso não era legal e não estava de acordo. Então, eu marquei uma reunião no dia seguinte e falei, Deus, não dá mais. Ninguém vai tirar a minha paz dentro da igreja. Não vou permitir que nada externo tire a minha paz dentro da igreja. Feito isso, eu marquei uma reunião com eles no dia seguinte e ninguém apareceu. Ninguém foi na empresa. Então, nesse segundo dia, na quinta-feira, né? Ninguém apareceu. Um documento liberado da faculdade, que demoraria 20 dias e foi liberado em 3 dias. Eu fui até o conselho, dei entrada no registro que eu precisava e eu liguei para uma antiga patroa, né? E me coloquei à disposição caso houvesse alguma vaga. De imediato ela respondeu que guardaria o contato, não tinha nada naquele momento. E quando eu voltei do conselho, ela me respondeu, enviando uma mensagem dizendo, você teve uma boa intuição, apareceu uma vaga agora, você aceita assumir a gestão de uma empresa lá na Barra? E aí eu falei, caramba, claro que eu aceito, eu já havia trabalhado nessa empresa, já conhecia a equipe,
E inclusive foi a empresa que eu saí para trabalhar nessa. Estou voltando, né? E foi mais uma resposta de Deus. Então o emprego foi providenciado, a papelada que eu precisava também foi providenciada e eu tinha a proposta de venda lá do imóvel, né? Só não tinha o dinheiro ainda na conta. E eu fiquei ansioso por esse dinheiro na conta. Fiquei ansioso, e os dias foram passando, as contas foram pagas no mês de janeiro e sobrou somente o valor do dízimo que eu teria que devolver, né? Os 11% que eu teria que devolver. Aí eu conversei com a Fabiana e falei, Fabiana, vou devolver o dízimo, só que isso significa que a gente vai ficar zerado na conta. Eu não tenho uma previsão de emprego, só que não é nada certo ainda. Então eu vim para a igreja e devolvi o meu dízimo, né? O pastor Edgar sempre menciona que a gente pode fazer uma prova de Deus, mas eu nem devolvi nessa intenção. Devolvi como um ato de sacrifício individual, né, de obediência mesmo. E fiquei zerado na conta. Para não dizer que eu fiquei zerado, eu acho que fiquei com uns R$ 130 na conta. E aí apareceu essa oportunidade de emprego, não tinha previsão de salário ainda, mas eu tinha em mente que seria um salário menor do que aquele que eu recebia. Saí da empresa, tive a atitude de sair da empresa, não mais corroborando com as coisas que aconteciam lá. E fui conhecer a nova empresa, né? Nisso que eu fui conhecer a nova empresa, fui bem recebido, fui apresentado a toda a equipe e, para minha surpresa, o salário que foi oferecido nesse novo emprego é 32% a mais daquilo que eu recebia. Então, aquele salário que anteriormente eu colocava toda a minha família na dependência, toda a minha confiança, que eu não achava que eu conseguiria encontrar, né, o mesmo salário no mercado em pouco tempo, eu fui surpreendido por Deus mais uma vez com um novo salário com 32% a mais. Ou seja, eu ainda estava com aquele receio de que eu tenho um novo emprego, mas eu vou ter que me ajustar as contas de casa. Mas Deus foi tão bom, foi tão generoso que eu recebi esse aumento de 32% dessa vaga de emprego que não existia, que uma pessoa, no dia que eu dei entrada no registro e tinha ligado para essa antiga patroa, ela comunicou de manhã que não existia a vaga, e na parte da tarde a vaga surgiu. Então isso foi mais uma resposta de Deus. E aí vou voltar na importância do dízimo. Eu devolvi o dízimo, fiquei zerado, mas fiquei com o coração tranquilo. E eu estava ansioso ainda pela conclusão da venda desse imóvel que nunca era concluída, existia só o processo, né? A intenção de compra. E os dias foram se passando, então dormia e acordava assim, olhando o aplicativo do banco. Toda hora no celular e o aplicativo de banco. E nada. Ficava sempre lá, R$ 8. E um dia eu orei e eu falei para minha esposa assim, vamos dormir nessa tarde, porque a bebê chora bastante de noite, então vamos aproveitar, vamos dormir todo mundo. E foi todo mundo pro ar-condicionado dormir. E nós dormimos e foi um dos melhores sonos que a gente teve naquele dia, né? Muito tempo que a gente não tinha tido um sono tão bom. E quando nós acordamos, acho que a gente tirou um cochilo de 2, 3 horas. Quando a gente acordou, eu olhei o celular para ver a hora, tinha lá 300 ligações do meu pai, 400 do meu irmão, aplicativo de banco, o dinheiro caiu na conta. Então eu tive uma tarde de sono, tranquilidade, de dependência em Deus, e Deus retribuiu isso de uma forma muito generosa, de uma forma misericordiosa. Então lembra que eu devolvi o dízimo 11% e fiquei zerado na conta? Então Deus me retribuiu, mesmo sem eu merecer, 36 vezes a mais do valor que eu devolvi de dízimo. Isso é uma forma rápida e compacta que eu encontrei de compartilhar com os irmãos o que Deus fez nesses dias de jejum. Não foi sobre bens materiais, não foi sobre realocação profissional, mas foi sobre dependência. A gente ouve domingo a domingo os nossos pastores, os nossos ministros falando, e às vezes a gente escuta aqui, deixa sair por esse lado, mas Deus fala. Às vezes nós esperamos uma manifestação sobrenatural e cinematográfica de Deus. A gente espera um mar se abrindo, uma sarça pegando fogo, um machado boiando. Só que Deus fala. Deus fala através dos ministérios, Deus fala através das exposições, Deus fala através de um sorriso, através de um abraço, através de um cumprimento,
ali na porta, quando a gente pega aquele papelzinho que a gente lê a mensagem, Deus fala. E Deus fala de uma forma muito suave, muito direta. Então, nesses dias de jejum, diminuindo o volume da minha mente, da minha alma, e me tornando dependente de Deus. E não por palavras, diz, eu sou dependente, eu dependo de ti, Deus. Não, mas me tornando dependente, confiando. É um confiar sem esperar nada em troca. Não foi uma barganha. Deus abençoa a mim e a minha casa. E eu volto lá no início e peço desculpas para o pastor Edgar, porque quando a proposta foi feita, eu não acreditei. Eu não acreditei que eu conseguiria fazer. Mas quem estava falando ali não era só o pastor, era Deus. Então, se Deus propôs algo para a sua igreja, é porque Ele daria capacidade para cada um de nós. Se você não participou, participe do próximo. Não esperando receber algo material em volta, mas entregando a Deus tudo que você tem, a sua confiança e suas orações, para que Deus possa te responder naquilo que você precisa, da maneira que você precisa. Foi longo, tentei encurtar, mas essas foram as coisas que Deus fez na minha vida durante esses dias. E tá vindo um carro por aí também. É a cereja do bolo. A gente também está se planejando para comprar um carro, tá bom? Obrigado, gente.